Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais uma aula para as turmas de quarta e sábado. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. E o versículo de número 1, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 1. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo é o de número 1. Graça e paz a todos. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Esta é uma aula, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, coordenador do curso do CETAD, do curso avançado em teologia, do CETAD, que é a sigla para Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós estamos para mais uma noite estudarmos a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Então, nós estamos estudando a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? E nós, dentro da eclesiologia, boa noite, a paz do Senhor, irmã Kelly, a paz do Senhor, irmão Júnior, nós estamos estudando a parte dos oficiais da igreja. Porque existem pessoas que têm dons para tocar, dons para cantar, para orar, para liderar, certo? Departamentos, mas esses dons não são ofícios. Nós já explicamos que ofício no Antigo Testamento tinha. Ofício era aquele que recebia no Antigo Testamento o derramamento do óleo, né? Consagração por meio de óleo. Então era o sacerdote e posteriormente o rei. Então esses dois eram considerados ofícios, certo? Eram oficiais da obra de Deus. Os demais eram pessoas que, em virtude dos seus dons, como os profetas, como os juízes, eram pessoas que exerciam papel preponderante na obra de Deus, mas em virtude do chamado de Deus para complementar. Então é preciso que a gente saiba que todos nós temos dons, e estes dons complementam o trabalho dos oficiais, certo? Assim como os levitas complementavam o trabalho dos sacerdotes, assim como no Novo Testamento nós temos nós temos Timóteo, Tito, nós temos Epafrodito, nós temos Lucas, Marcos, que são pessoas que têm um dom especial e que são complementares do trabalho apostólico, certo? Então hoje nós vamos continuar estudando sobre os oficiais e nós vamos estudar principalmente 3 coisas, certo? E nós vamos começar pela qualificação, certo? Então diz assim, primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta, a irmã Alexandra, Deus abençoe. Não esqueçam, meus amados irmãos, olha o pezinho, de deixar aí
a sua presença, porque na outra aula eu fui ver e tinha pouca presença para a quantidade de amados irmãos que estão aí, de alunos tão queridos. Olha o pezinho, tá vendo? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sob disciplina, com todo o respeito, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez para estudarmos a Tua palavra e contamos com a inspiração e unção do Teu Santo Espírito. Fale conosco, meu Deus. Ajuda-nos a te servir. Ajuda-me a me expressar de forma correta, a interpretar a Tua palavra de forma correta. Ajuda-nos a te servir, a te adorar, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito. Ó Espírito Santo, se conosco. Pai, nós te pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Nós já começamos a estudar. Pai, Senhor, irmão Leandro, glória a Deus. Então, esta é uma aula para as turmas do CETAD de quarta e de sábado. Então, para a turma do CETAD, Seminário de Educação Teológica, para a senhora irmã Gislene Neves de Mouro, nome bonito. Então, nós estamos, só que essa é uma aula aberta para que todos os irmãos possam. Aberta, isso significa que nós estamos dando a permissão de que outras pessoas que não fazem o seminário possam perceber como é o nosso seminário e possam se matricular. A você que não é matriculado ainda, que não faz um curso teológico, este curso é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, que funciona ali na sede da Igreja da Bela Vista, em frente à Praça da Bandeira, a Rua General Sampaio, 1572, no centro, certo? Então ali no centro nós temos, e nós já estamos em contagem regressiva para as aulas presenciais. Então, nós vamos hoje nós vimos na aula passada que no Novo Testamento existiam dois oficiais, os bispos e os diáconos. E nós vimos que três palavras se referem à mesma pessoa: a palavra bispo, presbítero e pastor. E nós vimos que estas palavras se referem à mesma pessoa. Então, quando ele era chamado de presbítero, falava da sua maturidade, por causa da idade. A palavra teros, a terminação teros, em grego significa o mais velho. Então, daí a tradução por ancião. Então, se escolhia alguém baseado na sua maturidade, alguém que já tivesse vivência no Evangelho, alguém que não fosse novo, que não fosse inexperiente, alguém com uma vasta experiência. Então, esta pessoa era chamada de presbítero ou ancião. Quando este presbítero exercia a função de supervisionar a igreja,
ele recebia o nome de episcopos, que é bispo. E quando ele estava alimentando as ovelhas ou afugentando os lobos, defendendo a doutrina, certo? E protegendo as suas ovelhas do mal, então ele era chamado de poimen, pastor. Né? Então nós vimos que quando Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros lá em Mileto. E nesse texto ele vai usar as 3 terminações, os 3 vocábulos. Ele manda chamar os presbíteros e ele diz: olhai por vós, que o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes. Aí é o verbo poimanei, de pastor, de poimen. Então Paulo fala das mesmas pessoas, que elas são presbíteros, que elas são pastores e que elas são bispos. Então, no Novo Testamento, isso era intercambiável, ou seja, você podia substituir um pelo outro. Depois da morte dos apóstolos, depois do 2º século, a igreja foi mudando, então o bispo, a pessoa do bispo, ele vai ascendendo, ele vai crescendo, então ele vai passando a pessoa do presbítero. Então o presbítero fica em segundo plano. É tanto que quando surge a igreja católica, ela tem 3. Ela tem o bispo, abaixo do bispo o presbítero e abaixo do presbítero o diácono. Ou muitas vezes ela tinha 3 pessoas que não tinham um abaixo do outro, mas que a liderança, para uma igreja ser considerada católica, ela tinha que ter essa tríplice liderança de bispos, presbíteros e diáconos. Mas isso é uma construção posterior ao Novo Testamento. E aí depois há uma hierarquização completa da igreja, principalmente a partir do 4º século. Certo? Mas no Novo Testamento, nós já vimos que vai existir 2 tipos de oficiais, de pessoas consagradas, certo? Nós vimos que vai ser o bispo, ou o presbítero, ou o pastor, e aí eu estou colocando assim no material de aula, pastor / bispo / presbítero, para que você saiba que é uma e a mesma pessoa, como eu, pastor, coordenador e professor. Então não são 3 pessoas. São cargos, são funções diferentes. Então quando eu estou organizando a grade curricular, eu sou o coordenador. Quando eu estou dando aula, eu já deixei de ser o coordenador e eu já sou o professor. Quando um aluno me procura para pedir uma orientação, eu já deixei de ser o professor para ser o pastor que está cuidando das ovelhas. E nós vimos que os auxiliares, então você não vai ver Lucas recebendo imposição de mãos. Você não vai ver ninguém ali que ministra o canto recebendo imposição de mãos. Você só vai encontrar 2 pessoas que vão receber imposição de mão: os presbíteros e os diáconos. Então, o que chegou para nós hoje, certo? É uma coisa que aconteceu a partir do 2º século. Essa hierarquização de você ter dirigentes de departamento, você ter auxiliar, certo? Porque quando Paulo fala de que Timóteo, Trofimo, Epafrodito eram seus auxiliares, não eram nesse sentido que nós temos hoje. Eram pessoas que iam com Paulo e eram incumbidos das tarefas materiais. Enquanto Paulo pregava, eles armavam a barraca, eles cozinhavam, eles iam deixar cartas. Então, eles faziam a parte operacional. Então, eles eram complementares ao trabalho.
Mas ofício, creio que já deu para entender. Então, se você já entendeu o que é um ofício, então no Antigo Testamento, para a gente reconhecer que alguém era um oficial, ele tinha que ser ungido. Então tinha o sacerdote, aí a gente sabia. E posteriormente os reis. No Novo Testamento nós temos dois ofícios, dois oficiais na igreja. E existem os talentos, os dons que Deus deu, que complementam. Então alguém pode ter o talento para auxiliar, alguém pode ter o dom para cantar. Então isso se faz necessário. Mas tais pessoas não são oficiais da igreja. Quem entendeu, por favor, clica assim, ou bota só um ok aí, para que eu possa ir adiante. Porque hoje, e na aula à distância, a gente não tem o feedback como na aula presencial da pessoa fazer assim uma cara de que não entendeu, de dizer, professor, então se você entendeu, bota aí o teu ok, se você é aluno do CETAD, turma de quarta e turma de sábado. Então vamos lá. Aí nós vimos que o segundo oficial é o diácono. E o diácono foi escolhido para que pudesse servir as mesas, cuidar das coisas materiais da igreja, cuidar das coisas, enquanto que os outros oficiais, os bispos e os apóstolos, cuidariam do ensino, da pregação. Obrigado, meu irmão, obrigado. Deus abençoe, Jair, você é uma bênção. Obrigado, Kelly. Isso, irmãos. Basta você, se você entendeu, basta fazer isso aí, certo? Uma simples ok que eu já posso caminhar. Então hoje nós vamos ver o texto que nós lemos, as qualificações, certo? Então aqui nesse texto vai ter três coisas. Esse texto que nós lemos, Paulo está escrevendo as suas cartas, ele está em Roma preso, e ele está escrevendo para orientar pastores jovens como Timóteo e Tito, e que esses homens também foram encarregados por Paulo de cuidarem de outros pastores. Então, esses homens acabam sendo... Obrigado, meu irmão. Isso aqui é uma mão, viu? Isso aqui é um... eu gostei. É crente. Esse aí eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou até ver o nome dele. É o Alan, grande Alan. Deus abençoe. Mas quem foi que botou essa mão bem grande aí? Deus abençoe. Então, vamos lá, Ivanísio Mendonça, grande homem de Deus, saudade, irmãos, uma saudade imensa de vocês, e agora não estou balançando o pé não. Então vamos lá. Qualificações do bispo, aí barra presbítero, barra pastor, porque você já sabe que Paulo, quando está falando disso, está falando da mesma pessoa. Ele diz assim, fiel é esta palavra, né? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então Paulo diz que uma das primeiras coisas na vida é uma vocação ministerial. É alguém ter o desejo, ter a chamada de Deus, aspirar por ser um bispo, um presbítero, um pastor. Então, quando eu utilizar aqui agora a palavra bispo, você entenda pastor. Quando eu utilizar a palavra presbítero, você entenda pastor. É tanto que até algumas igrejas até hoje usam o termo presbítero, certo? As igrejas presbiterianas, os pastores são chamados de presbíteros regentes. Depois eu explico o que é isso. Então, Paulo diz o seguinte, que a primeira coisa é a pessoa aspirar, anelar, sonhar em ser pastor. Isso vem da vocação. O Espírito Santo toca no coração e a pessoa aspira, sonha, almeja, deseja em ser um pastor, um bispo, um ministro do Evangelho. Só que existem dois tipos de
de aspiração. Uma aspiração positiva daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que foram tocados por Deus, e uma aspiração negativa, aqueles que pensam que o cargo lhes dará visibilidade, poder, ganhos materiais, etc. Este aí não. É por isso que Paulo não termina aí. Ele não diz simplesmente se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, então caia no trabalho. Não. Ele agora vai dizer quais são as qualificações que uma pessoa precisa ter para exercer o ministério. Porque hoje, infelizmente, nós consagramos pessoas que não têm as qualificações. Eu estava ouvindo um pastor de uma igreja, onde a igreja, baseada nos critérios, ela vota para escolher o seu pastor, os seus diáconos. E as pessoas ligaram para o pastor, preocupadas com alguns pastores que foram eleitos para o pastorado e que não estavam dentro desses padrões. E o pastor perguntou quem indicou. Porque nas igrejas chamadas tradicionais, principalmente dos nossos amados e queridos irmãos presbiterianos, ocorre assim, a direção da igreja, ela mostra o contexto, as qualificações. A igreja vai olhar dentro das qualificações e indica alguém. E depois de indicar, essa igreja vota. E aqueles que foram aprovados pela igreja são consagrados pela direção da igreja, que é uma direção plural, é o que a gente chama de presbitério. São os pastores, mas os presbíteros regentes, que nós vamos estudar a diferença entre pastor e presbítero regente dentro do conceito presbiteriano, certo? Então o que acontece? Muita gente ligou para essa pessoa e ele disse quem foi que indicou. Você está reclamando de que ele agora está errado, agora é tarde. Então um dos grandes problemas é que dentro do nosso contexto pentecostal, as pessoas indicam não pelos critérios da Bíblia, mas indicam porque a pessoa é boazinha, porque ela é obediente, porque ela não reclama, porque ela engole tudo calada, porque ela aceita tudo, porque ela é pisada e ela não reclama, porque ela sempre balança a cabeça assim, sim senhor. Então esse é o bom. Bom obreiro é aquele que ouve tudo calado, concorda com tudo, não discorda de nada, não emite opinião, certo? E é sempre um servo bem obediente. E Paulo agora vai nos dizer que não basta sonhar, não basta desejar, tem que possuir as qualificações. Assim como se você deseja ser médico e não aguenta ver sangue, está desqualificado. Se você deseja ser médico, mas não aguenta pegar o coração de uma pessoa na mão, se não aguenta chegar lá e ver um coração assim e passa 3 dias sem comer, engolhando, cuspindo, então não dá, você tem que escolher uma outra profissão. Assim como você vai ser um advogado, criminal, um promotor, mas você não tem coragem de enfrentar o ladrão, e quando o ladrão ou o criminoso olha para você assim e diz, se eu for condenado, depois a gente se encontra e a pessoa diz, ele é santo, ele é bom, então você está desqualificado para esse ministério. É como alguém que quer fazer engenharia, mas é péssimo em matemática. Então ele vai fazer e a casa vai cair por cima, certo? Então esse tipo de pessoa está desqualificado para engenharia. Assim, todo trabalho, para ser bem feito, a pessoa tem que ter as qualidades certas. Por quê? Porque isso é uma forma de proteger a igreja.
Então Deus estipulou qualificações para que a igreja seja protegida dos maus obreiros, né? E mesmo aqueles que seguem as qualificações ainda erram. Imagine quem consagra só na base do olhar e na base do dizimista. Então ele diz assim, é necessário, não está dizendo assim, ó, isso aqui é opcional, talvez você tenha, talvez você não tenha. Ele diz, não, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensivo. Certo? E aí eu peguei aqui duas obras importantíssimas na área da língua grega, o léxico aramaico, grego e hebraico do Strong e a chave linguística do Fritz, né? Chave linguística do Novo Testamento grego, para ver esses termos dentro de uma perspectiva mais ampla. Então, quando ele diz irrepreensível, no texto grego a palavra é anepilepitos, que quer dizer impassível de ser preso. É alguém que a Polícia Federal não vai buscar, né? É alguém que não tem nada a esconder. Irrepreensível, além de reprovação. A palavra não implica somente que o homem deve ter boa fama, mas que ele é assim reservadamente. Ou seja, ele não apenas é querido pela sociedade, ele não apenas é respeitado fora da igreja, mas ele é assim a sós. Ele é irrepreensível. E o que ele não faz na frente das pessoas, ele não faz quando está sozinho. Porque muitas vezes nós temos pessoas que querem ser irrepreensíveis, mas são irrepreensíveis só na frente das pessoas. Quando estão a sós, tem um monte de gente que prega contra bermuda, contra jogo de futebol, contra novela, e eles falam, aí na frente das pessoas, a pessoa diz, mas quando você vai na casa dele de surpresa, encontra-o de bermuda. Eu já tive alguns amigos aí que eram tão radicais, eram contra até camisa de vereador. E você sabe que pobre aproveita a época de eleição para ver se ganha pelo menos a camisa de um vereador. E um rapaz, amigo meu, disse, pastor, eu estou decepcionado, porque o meu pastor pregava sempre contra a camisa de vereador, e um dia, vindo de uma vigília, eu tive que dormir na casa dele. E eu disse, pastor, eu estou aqui com camisa de manga comprida, social, o senhor não tem por aí uma camisa do senhor? Ele falou, dá a você a minha camisa de dormir. Ele disse, pastor, adivinha qual era a camisa dele de dormir? Era a camisa de um político. E aquele rapaz ficou atribulado, eu tive que cuidar, tenha calma, aquiete, a vida é assim mesmo. Então, irrepreensível, certo? Anepilepitos, certo? É alguém que não é só do lado de fora, para inglês ver. É alguém que ele é como diz o David Wilson. O David Wilson foi encontrado dentro de um elevador, o pastor David Wilson, aquele da cruz do punhal e o punhal, e disseram, o senhor é o David Wilson? Ele disse, não. Mas o senhor parece. Ele disse, não, David Wilson, verdade, eu sou quando estou sozinho, quando estou sozinho. A segunda característica, a segunda qualificação, então a primeira é que ele seja irrepreensível, não sujeito à reprovação. Que ninguém possa vir buscar o móvel que ele comprou, a televisão que ele comprou. Que a polícia não possa bater na casa dele porque ele está devendo. Que ninguém possa reprová-lo publicamente. E que o que ele é no público, em público, ele seja no reservado. A segunda é uma expressão mias ginaikos andra, que quer dizer marido de uma só mulher. Existem várias interpretações para esse texto.
Porque o nosso mundo mudou tanto que as pessoas têm tentado dar um jeitinho nesse texto. Certo? Então, alguns acreditam que marido de uma só mulher significa alguém, né, que casou com a mulher e nunca divorciou-se dela, e caso tenha separados, voltou para ela, mas que é marido de uma só mulher para o resto da vida. Esta é uma das interpretações. Existe uma segunda interpretação que diz que marido de uma só mulher é que ele não pode ser casado com duas pessoas ao mesmo tempo, bígamo. Que ele tinha que ter uma mulher, mesmo o casamento dele não tendo dado certo, mas que ele devia ser casado com uma só mulher. Então, uma mulher, ou seja, se o casamento dele não deu certo, ele foi infeliz, certo? Por uma série de... mas ele só podia ter uma mulher. Existe uma terceira opção, interpretação, que diz que o marido de uma só mulher é porque nos dias de Paulo havia a poligamia. Bigamia é quando o homem casa com duas mulheres. Poligamia é quando ele tem o direito de casar com várias. E nos dias de Paulo, desde os dias de Salomão e nos países em redor, era comum a poligamia, certo? Um homem poder casar com várias mulheres, certo? Nós vemos que Abraão tinha as concubinas, certo? Nós vemos que Salomão tinha 1000, certo? Salomão, tudo ele era demais, certo? Ele tinha 700 mulheres princesas e, além de tudo, 300 concubinas. Né? Mas é claro que aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Salomão não era um tarado. Né? Porque muitas vezes a gente pensa com a nossa cabeça ocidental, imagina, cada noite ele dormia com uma, então, 1000 noites. Salomão estava lá, então não era assim. Salomão não era um homem de guerra, como Davi, seu pai, fora. Salomão era um político. Então ele fez alianças, e estas alianças, para que elas fossem bem firmadas, eram alianças que envolviam casamento com a filha daquele com quem ele fez aliança. Então, quando ele fazia uma aliança com o rei, ele casava com a filha do rei e trazia para o seu harém. Quando ele fazia uma aliança com alguém que não era da realeza, mas era muito importante, esta mulher tornava-se concubina e ele era obrigado a trazer. Então, como ele fez muitas alianças, ele tinha que ter muitas esposas, certo? Então, o que acontece? Agora tem 3 opções. E essa terceira diz o seguinte, que naquela época era comum você ver uma pessoa com um homem com várias mulheres. E o cristianismo começou a intervir nisso para acabar com esta prática dentro do cristianismo. E alguns interpretam que Paulo colocou isso para começar pela liderança, para que a liderança desse o exemplo. Então eles interpretam assim, que Paulo teria dito, se alguém deseja, se alguém sonha, tem que ser marido de uma só mulher. Então aquele que estava lendo, aquele que tinha uma chamada, que era um jovem, que queria o episcopado, ele já ia preparando sua vida para se conformar a esta qualificação. Então, quando ele fosse casar, ele já não iria mais casar com várias mulheres, ele já iria casar apenas com uma. E foi aí que o cristianismo foi estabelecendo a monogamia.
E é por isso que em nossos, obrigado, obrigado, né? Francisco Carneiro só podia ser você é crente. Então, obrigado por essa grande mão, isso me ajuda muito. Então, existem essas três interpretações para o que é marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher mesmo, casou, botou na cabeça, leva até o fim. A segunda é que ele podia ter sofrido no casamento, o casamento não ter dado certo, então ele recomeçou com outra pessoa, mas só podia ter uma de cada vez. E a terceira é que aquilo era um preceito para acabar com a poligamia, então as outras gerações que iam lendo isso aqui já iam se enquadrando para ter a qualificação pastoral para não serem reprovados na hora do exame. Então, tem a aspiração e as qualificações, certo? O segundo, a terceira qualificação é nephalaios, que significa temperante, sóbrio, de mente limpa, equilibrado. A palavra traz a ideia de alguém que vive em abstinência do álcool, porque o álcool tira a nossa capacidade de raciocinar e de pensar adequadamente. Então, ele vai dizer que a pessoa tem que ser temperante ou sóbrio. Sóbrio é o contrário de embriagado. Então, se alguém quer exercer, certo, uma função pastoral na igreja, tem que ser alguém sóbrio. Tem que ser alguém que não é embriagado pelas coisas desta vida. Tem que ser alguém que não é facilmente enganado. Tem que ser alguém que vive sempre com a mente aberta. Tem que ser alguém que está sempre vigilante. Tem que ser alguém que não cochila no exercício da função. Tem que ser alguém que está sempre preparado, sempre de prontidão, né? Aí vem a terceira, a quarta, né? Que é sofro. Significa de mente sã, equilibrado, autocontrolado, moderado, que freia os seus próprios impulsos. Então, outro critério que Paulo faz é que ele tem que ser alguém de mente sã. Tem que ser alguém que não estoura na hora da bomba, na hora das reuniões. Tem que ser alguém que não fica com raiva e pega a mulher e vai embora e abandona a igreja. Tem que ser alguém que não joga o microfone no chão e quebra, porque está com raiva. Tem que ser alguém que tenha equilíbrio emocional. E muitas vezes nós percebemos que as pessoas são desequilibradas emocionalmente. Eu não estou me referindo a doenças, a patologias psicológicas, mas a desequilíbrio psicológico, que são coisas distintas. É aquela pessoa que na hora da tribulação ela quebra tudo, ela agride os outros, ela diz coisas impensadas, irrefletidas, ela agride, ela bota para fora, ela abusa do poder, né? Então, o que acontece? Paulo vai dizer que tem que ser alguém autocontrolado. Alguém que mesmo engolindo sapos tem que ficar ali e dizer, tá bom, tenha calma. Tem que ser alguém que preparou um sermão, demorou quase que um dia para preparar o sermão, e de noite vieram 3 pessoas e os outros não vieram, e ele tem que engolir, aguentar e dizer assim, Jesus, tenha misericórdia, e pregar como se fosse para uma multidão, sabendo, lá no interior, na mente, assim, cambada, as infelizes não vieram, né? Preparei, trabalhei tanto para vocês me deixarem aqui. Então, o que acontece? Se não for equilibrado, vai dizer, pessoal, não vai ter culto hoje, tá tudo acabado, como é que faz um negócio desse? Passei o dia todinho me preparando.
li, estou aqui com a cabeça fervendo, vim feliz, e agora tem 4 pessoas. Eu já preguei só para minha mulher e para minhas filhas. Já cheguei em dia de doutrina, onde quando eu cheguei na igreja só tinha a mulher e as filhas. E ainda bem que elas foram. Então, não pode ser, nós não podemos pegar qualquer pessoa que seja destemperada, desequilibrada, certo? Que diante da primeira situação ele estoura, porque aí quem vai pagar o passo? E por que Deus faz isso, pastor? Para proteger a igreja. Porque quem vai sofrer é a igreja. Eu já vi pastores profetizando que Deus ia amaldiçoar, ia quebrar as pernas. Eu já vi pastor dizendo, nossa, eu sou de Deus, você vai morrer. São pessoas desequilibradas. E quem é o culpado de tudo isso? Quem indicou essa pessoa para ser, no nosso caso, obreiro, depois diácono, e depois foi subindo. E viu que ele era desequilibrado, viu que ele não controlava suas raivas, viu que ele agredia fisicamente as pessoas, quando não verbalmente, mas foi protelando, imaginando que, à medida em que ele fosse subindo, o caráter dele ia melhorando, mas não deu. Né? Então, ele está desqualificado. E o culpado, na maioria das vezes, é quem consagra ele para obreiro, e depois bota ele para ser diácono, e vai subindo. Né? O quinto é o vocábulo cosmios. Vem da palavra cosmos, quer dizer ordeiro, modesto. Implica em comportamento ordeiro, mas também no cumprimento dos deveres e o ordenamento da vida interior, da qual surge o comportamento exterior. Então significa que a pessoa é organizada por dentro. E por isso ela é alguém organizada por fora. Certo? Então, cosmios vem de cosmos, porque cosmos quer dizer ordem no universo. Então é alguém ordeiro, é alguém que coloca as coisas em ordem, é alguém que toma conta do culto, é alguém que durante o ano ele já sabe tudo o que vai acontecer, que se programa, que se antecipa, ele é proativo e não reativo. Tem que ter mesmo, tem que ter. Certo? Então o que acontece? Nós não saímos do texto não, pelo amor de Deus. Certo? Nós estamos aqui ainda nos critérios, nas qualificações exigidas por Deus através do apóstolo Paulo. Certo? Então tem que ser alguém ordeiro. Alguém que pega e diz o seguinte, olha, pessoal, nós vamos sentar, a primeira reunião do ano, a gente vai sentar para a gente decidir com oração e jejum como é que vai ser o ano. Para a gente combinar, se você tem uma igreja sede, como é o caso da nossa Bela Vista, né, você tem que sincronizar a sua agenda com a agenda da sede, para não fazer, porque tem gente que não é ordeiro. E aí nos dias das atividades da sede, ou no dia da atividade dos outros irmãos, ou, agora vou pegar você, a maldade humana, ou certos dirigentes de área que deixam para marcar reunião no dia das aulas dos pastores. Certo? Isso é maldade. Mas é o jeito, tem que dizer. Então, olha, se você é um homem de Deus ordeiro, certo? Você vai saber assim, espera aí. Não adianta chegar no dia e dizer, pastor, perdão, esqueci, já está feito mal, meu filho. Então, o ordeiro é aquele que no primeiro dia já sabe tudo que vai acontecer. Já sabe o que tem. Primeira e terceira é a aula do CETAD à noite. Então, pastores vão para o CETAD, porque nós estamos aqui. E aí ele vai precisar de alguém para avisar. Quando é que vai ter os cursos na sede, os EBO, das senhoras, dos adolescentes. Então, ele, sabendo de tudo isso, ele se programa.
quando é o carnaval, quando é a festa de aniversário da nossa igreja, quando são as coisas, que pregador nós vamos convidar, porque a maioria convida a gente na última semana. E às vezes ainda chama a gente de besta, porque a gente não foi. Ele é desorganizado, ele não é ordeiro. E aí a gente é que paga o pato. Certo? Então o que acontece? A pessoa quer fazer um trabalho, mas aí ele deixa tudo para a última, aí na última hora ele liga: fulano, eu queria que o senhor viesse pregar aqui. Teve o ano todo para se programar, dizer: olha, pastor, nós estamos, eu sempre, em janeiro, eu coloco a minha agenda. A pessoa nem olha. Alguns, aí nós temos o famoso pastor Jorge, como é coisa boa, está o nome. Ele já está me procurando, dizendo: pastor Gilberto, assim que o senhor abrir sua agenda. Então, meu amado irmão, eu teria o maior prazer de estar ali. E eu tenho o maior prazer de estar, desde que o pastor seja ordeiro, faça as coisas com ordem. Certo? Então, se nós fizéssemos esse trabalho, a gente não ficaria feito doido. Ai, o que a gente vai fazer no carnaval? Vai para casa de quê? Vai alugar o quê? O que a gente vai fazer? Vai pular? Não vai fazer jantar? Não, aí deixa tudo para cima da hora. O que a gente vai fazer na Semana Santa? O que a gente vai fazer no Natal? Como é que vai ser o Ano Novo? Vai ser dentro da igreja, em casa, fora? Não. Quando você se organiza, você organiza para o ano inteiro. E aí você trabalha um dia, mas trabalha para o ano inteiro. Eu estava dando aula a Sarinha, minha neta, e eu disse: ela é muito ativa e ela não para. E eu disse: Sarinha, vem cá. Você quer estudar menos e aprender mais e ter mais tempo para você correr, pular e brincar? Ela disse: claro, vô. Ela é mala. Eu disse: claro, vô. Eu disse: então se concentre aqui por meia hora na aula que eu vou dar. E assim que você aprender, aí você está ali, porque você aprendeu, em 5 minutos você vai fazer o seu dever. Se você não aprender, você vai todo o tempo estar vendo: mãe, vou. E aí a minha filha passa a coisa, eu passo a tarde todinha. Eu digo: então vamos lá. Era a questão do som do C e do abrandamento. Como é que você abranda o C? Aí as professoras colocaram, né? K, C, Si, Có, e o resto a gente deixa pra lá, certo? E aí eu disse pra ela: olha, quando C casa com E ou com I, ele muda o nome, assim como seu pai e a sua mãe mudaram o nome. Não foi? Quando a sua mãe casou, ela não mudou. Eu digo: então o C tem o som de K ou som de Sá, de 2 S. É assim: vovô. Eu digo: então, quando ele estiver casadinho, juntinho do E e do I, ele está casado, então ele mudou de nome. Quando você não está casado, você tem um nome. Quando você casa, você adquire um outro nome, não é isso? Então ela começou a pegar e ela dizia assim: vovô, aqui é C. Porque tinha assim, compadecido. E eu disse: por quê, sabe? Porque eu queria saber se ela tinha aprendido. Ela disse: por causa do I. Tá casado. Aí aprendeu no instante. Aí eu disse: agora tem o K, o Có e o resto. Sílabas que não convém você dizer, certo? E eu disse: como é que a minha filha faz para transformar isso aqui, certo? Do som de K para o som de Sá. Eu disse: a minha filha bota um cedilha embaixo. É uma cobrinha embaixo. Então, tá aí eu botei K, Có e o resto. E eu disse: agora faça, bote só a cobrinha. Ela foi e disse: Sá, Só, Su. Aí eu disse: agora você vai fazer as suas tarefinhas. Ela chegou e disse: vou aqui. Eu disse: você bota primeiro normal. Cadastro. Aí eu digo: você bota cadaco. Aí isso vô, não dá certo não. Eu boto a cobrinha, não é? Por que eu contei isso? Porque o grande problema é que muita gente ouve aulas e mais aulas
e não procura entender. E aí vai viver sempre na dependência de alguém que interprete por ele, porque não aprendeu. Porque fica no mundo da lua, preocupado em casa, porque não tem capacidade de concentração. Mas quando você aprende, você estuda menos. Aí o trabalho fica mais fácil. Você tem mais tempo para se divertir. Certo? Então vamos continuar. Certo? O outro vocábulo, a outra qualificação, além de repreensível, marido de uma só mulher, ordeiro, tem que ser filaxenos, hospitaleiro. Filos é amigo, zenos é estranho, estrangeiro. Então tem, ou filéu, é amor aos estrangeiros. Certo? Então aqui é a palavra hospitaleiro. Certo? Então, por que é hospitaleiro? Ah, pastor, hoje os pastores não querem mais a gente na casa dele. E tem razão, menina. E tem razão. E já era para ter mandado a senhora embora há muito tempo. Pastor, mas a Bíblia não está dizendo que deviam ser hospitaleiros. Eu vou explicar em que contexto era para ser hospitaleiro. É hospitaleiro. Certo? Não é um point. A casa do pastor não é um point onde o pessoal se reúne, onde ele não tem privacidade. E onde ele não pode botar um calção e sentar e assistir uma TV, onde ele não pode tomar um banho, ficar à vontade, porque tem sempre gente lá na casa dele, porque lá na casa dele ele não é hospitaleiro, lá é o point. O pessoal não tem para onde ir, vai para a casa dele. Como o coitado não tem, ou ele gosta de ter todo mundo por perto. Eu digo sempre do jeito que eu sou brincalhão, vá matar o cão, vá para a sua casa. Uma das piores coisas que um pastor faz é ir morar vizinho à igreja. Porque você mora vizinho à igreja, é o último que chega no culto. Porque todo mundo acha de passar na sua casa para comer uma coisinha. Antes, pastor, eu ia para a igreja, cheguei cedo, vim por aqui, e você não pode tomar banho. E você tem que dizer amém, 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 amém. Nas igrejas onde eu passo, graças a Deus eu moro longe, mas eu digo logo, ó irmão, você não tem o que fazer, não vá fazer na minha casa. Agora o que é hospitalidade, certo? Como é que a Bíblia vai falar de que o pastor, uma das qualificações dele era ser hospitaleiro? É porque naquela época não havia os hotéis como hoje. Havia as pousadas, digamos assim. Havia as estalagens. E estas estalagens eram verdadeiros antros de prostituição. Então, e os cristãos viajavam muito por comércio. Viajavam muito para entregar carta, para entregar coisas. Então, naquela época, havia uma multidão transitando pelas estradas do Império Romano. Mas surgia um problema para o cristão. É onde ele ia pernoitar. Onde, quando chegasse numa determinada cidade, e ele já sabia que por eliminação não dava para ir para a estalagem. Porque a noite toda ia ter farra, ele não ia dormir. Porque ia ter pessoas querendo promiscuidade com eles ou com a esposa dele. Então ele corria o risco de ter a esposa estuprada por gente embriagada. E um ambiente com todo tipo de perversão. Então não dava. Então aí fazia-se necessário que os crentes praticassem a hospitalidade. Ele dizia assim, meu irmão, você está de viagem, você é um servo de Deus, está com a família, né? Então você está indo fazer o seu trabalho, está passando na nossa cidade,
Então fazer como Abraão, sente aqui que a mulher vai matar um cabrito, nós vamos servir um almoço, ou como Ló, que hospedou os anjos. Então, o que acontece? Como o mundo antigo era um mundo pervertido, e não tinha hotéis ou pousadas como nós temos, uma das qualificações do pastor era ser hospitaleiro para pessoas que viessem de outras cidades. Para pessoas que estivessem em trânsito, não era para pessoa que estivesse sem o que fazer. Certo? Não era para pessoa desocupada da igreja que não tem para onde ir, não conseguiu arrumar nenhum namorado. Porque aqueles que arrumam namorado tá por aí, escondido. Mas tem um monte de gente que vai depois do culto para a casa do pastor, e o coitado em tempo de morrer, porque trabalhou fora o dia todo, foi para o culto à noite, ou fez um seminário, chega morto, querendo tomar um banho, ficar à vontade, ter a privacidade dele, mas não tem, a culpa é sua. Mas agora espero que, sabendo que é hospitalidade, então hospitalidade é para quem precisa. Digamos, uma pessoa liga do interior e diz, olha, estou com uma filha, estou com um filho, certo? E eu preciso que ela seja hospedada, mas não achei ninguém. Aí você diz, não, pode mandar para cá, porque aqui em casa tem um espaço. Porque quantas vezes pastores expõem sua família, sua esposa, suas filhas. Tem filhas e deixa a casa ser cheia de marmanjo. Lembre, pode ser crente, pode cantar no coral, mas não deixou de ter a natureza pecaminosa. E aí, existe uma historinha para ilustrar. É claro que essa é uma história de ficção, mas serve para ilustrar. Dizem que uma cobra mudou a casca, tirou a pele, e era época de inverno, e ela estava com muito frio, ia passando um homem de paletó, e ela disse, me agasalhe aí no seu paletó, porque eu troquei a pele, e eu estou morrendo de frio. O homem perguntou, você trocou a natureza? Ela disse, não. Ele disse, então fique aí, porque se eu colocar você aqui, você vai me picar. Então tenha cuidado, certo? Veja quem você coloca dentro da sua casa. Então hospitalidade é amor estrangeiro, é gente que vem de fora, é gente que está em trânsito, é gente que está necessitando de uma pousada, porque não tem um lugar para ficar. Isso é ser hospitalidade. Não é gostar de ter uma multidão. Se você gosta de ter uma multidão, a casa é sua, certo? Aí você faz o que você quer, mas hospitalidade é diferente. Então quem entendeu o que é hospitalidade, daí um ok. Por favor, pelo menos um. Pelo menos um aí, aquele que tem um okzão assim, dá um ok aí se você entendeu o que é hospitalidade. Então naquela época fazia-se muito necessário que o pastor fosse um hospitaleiro. Por quê? Porque os evangelistas itinerantes passavam e eles precisavam de hospedagem, certo? É tanto que o Didaquê, que é o documento que vai reger o segundo século, obrigado, Jair, obrigado, Ian, o povo crente. Então, o Didaquê, ele diz o seguinte, Didaquê foi escrito, eu sugiro que você baixe o Didaquê, tem aí na internet, você baixa o Didaquê, é um documento do segundo século, para orientar as igrejas. Então você, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, certo? E o que acontece? O Didaquê vai dizer o seguinte, se alguém vem para a tua casa e passa mais de 2, 3 dias, ele já é um falso profeta. Porque o Didaquê começou a perceber que tinha gente que andava vivendo da fé dos outros. Era pregador itinerante, mas que não trabalhava, que não era como Paulo, que fabricava tenda. Era gente que fez da fé um meio de vida. E aí, os escritores, os dirigentes da igreja, elaboraram o Didaquê, o Didarrê.
né? E o Didaquê é um documento do 2º século que norteia a igreja, que até hoje é usado. Você pode colocar no Google, aí tá assim, baixar o Didaquê em PDF, é um livro fininho. E ele vai dizer como era que as igrejas eram orientadas, né? Então ele vai dizer, se alguém chegar na sua casa e ele passar mais de 3 dias e não trabalhar, ele é um falso profeta. Então não o acolha, ele está só querendo ganhar dinheiro. Então, a outra característica é que ele tinha que ser didactos. Essa é boa. Didactos quer dizer apto e hábil no ensino, capaz de ensinar, habilitado para o ensino. Então, uma das qualificações de uma pessoa que almeja o pastorado é que ela seja apta para o ensino. Se nós fizéssemos isso, se nós usássemos os critérios da Bíblia, tinha um monte de gente já desqualificada. Tinha um monte de gente que não passaria. Certo? Tinha um monte de gente que jamais ingressaria. Porque prioriza um monte de coisa, mas não prioriza o fundamental, o ensino. Toda a igreja ela é edificada sobre o ensino. Pastor, e quem disse isso? Jesus. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, com as leis do reino de Deus, ele diz, quem ouve estas minhas palavras, o Sermão do Monte, ali ele está fazendo a conclusão, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então uma igreja é edificada sobre a rocha, sobre uma base segura, quando o ministro, que é responsável por ela, é apto para ensinar. Tem a qualificação de habilidade e conhecimento para ensinar. Aí Jesus diz, desceu a chuva, sopraram os ventos, aí uma tempestade, a chuva foi tão forte que o rio transbordou e bateu com ímpeto, bateu forte naquela casa. E aí tem a adversativa Alá, que é a cara do Vicente. Mas a casa não caiu. Aí tem a explicativa. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Você vai ver que Jesus gastou mais tempo com a pregação e com o ensino, porque Jesus consegue em 3 anos fazer com que a turma aprenda para tocar a obra. Porque ele escolhe muitos discípulos, depois ele vai enxugando para 70, termina em 12, ainda tem um que se bandeia para o lado do diabo. Mas ele treina esses homens, ele investe tempo nesses homens, ele caminha com esses homens, ele chega, senta no monte e começou a ensinar os seus discípulos e diz, olha, venham cá. E ele vai orientando, até que quando ele ressuscita, ele ainda tem que passar mais 40 anos aqui, tirando as dúvidas. E aí ele agora pode subir e saber que 12 vão se multiplicar. E Paulo chega e pega o mesmo critério e diz, Timóteo, o que de mim aprendestes, confia-o a homens fiéis, para que também ensinem a outros. É a lei da multiplicação no ensino. Então, se você pegar todo o Novo Testamento, não é à toa que nós temos 21 cartas. Só para corrigir erros doutrinários e para ensinar o povo de Deus. Não é à toa
que Paulo passa mais de 2 anos na escola de Tirano, ensinando no horário mais quente, na hora do almoço, entre 11 horas e 4 da tarde, que era o período onde todo mundo estava dormindo em Éfeso. E Paulo passa 2 anos ali, e os irmãos abrem mão de terem seu sono. E os irmãos aguentam o calor, naquela época não tinha ventilador, nem tampouco ar-condicionado. E os irmãos deixam de ir para casa, deixam de dormir e saem para o almoço, almoçam, entram na sala de aula quentíssima. Paulo dá aula de 11 e pouco até as 4 da tarde, todos os dias, durante 2 anos, e é por isso que você vai ver, quando ele vai escrever uma carta aos Efésios, ele escreve em alto nível. Ele começa logo dizendo, Eulogetos Hoteos, bendito Deus, Pai Pater e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eis que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis e santos, porque foi do beneplácito de Deus fazer convergir nele todas as coisas. Aí você olha assim, Paulo começou, a gente diz assim, rapaz, pelo amor de Deus, se você pegar o texto grego para fazer a análise sintática daquele texto ali, é difícil demais. Mas por que Paulo fez isso? Porque era uma igreja que tinha sido doutrinada, era uma igreja que tinha sido ensinada, certo? Porque por Éfeso passaram apenas Paulo e Apolo, meu filho. Além de Áquila e Priscila. Mas eram 2 pesos pesados da teologia. Certo? E é por isso que essa igreja lá na frente no Apocalipse, quando chega gente lá dizendo eu sou apóstolo, eles dizem, vem cá, vamos conversar para saber se o seu apostolado é verdadeiro. E Jesus diz, tu pusestes a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Que prova? Que eles colocaram? Prova doutrinária. Vem cá, vamos conversar. O senhor disse que é apóstolo, chegou na igreja errada. No dia em que nós começarmos a ensinar, os hereges vão bater em porta errada, vão descobrir assim, rapaz, não dá para ir não, não dá para ir não. E o grande problema é que tem muita gente que acha que se ensinar os crentes, ele vai perder o canto dele. Isso aqui é fundamental que nesta aula eu diga. Tem muita gente que não liga para o ensino e que não incentiva e que até se opõe, porque ele tem medo de perder o lugar. E ele não sabe que é o ensino que garante abaixo de Deus o nosso lugar. Que foi, pastor? Que foi, professor? Que é o ensino que garante o nosso lugar. Porque quando você se capacita e você é apto, o ser humano se acostuma, meu filho. Ser humano, se tem uma coisa que ser humano se acostuma é com vida boa. Vou dizer de novo, se tem uma coisa que faz parte da natureza humana e que o ser humano aprende bem rapidinho, é comida boa. Você tem uma esposa que cozinha bem, você pode até nem gostar dela, mas você ora para que ela não morra. Você tem uma sogra que cozinha bem, você diz assim, glória. Você até aceita que ela passe um dia na sua casa, certo? Para fazer a comida para a semana. Então, se você tem um pastor que ensina bem, você não quer que ele vá embora. Quando a liderança quer tirar, todo mundo vai lá e diz, pastor, pelo amor de Deus, tenha compaixão, a gente tá mal acostumado. Como aquela música lá da Ivete, você me deixou mal acostumado. Aí a pessoa vai em outro lugar, só tem o reteté e diz, não, tô fora, tô acostumado com filé mignon, eu tô acostumado com doutrina seguida, eu não engulo mais essa história do cara pregar um dia no Gênesis, no outro dia ele prega no Apocalipse, é um negócio sem pé nem cabeça, que eu passo 20 anos e não aprendi nada, tô evoluindo. Não, quando você tem um bom pastor que se esmera para ensinar, você não quer ir mais para outra igreja. E você até vai. Mas você não fica.
Você não fica, você quer voltar para a sua igreja para se alimentar. Então você já sabe. Boa, meu irmão, se você vai para um lugar e a comida é ruim, eu tenho uma casa do irmão ali que eu sou traumatizado com ele. É a primeira vez que eu fui lá, né, botaram uma comida que Deus me guarde, certo? Então depois ele viu que eu não aguentava, se tivesse comer ali um sanduíche, aí eu peguei aquele sanduíche bem grande, eu digo, agora eu vou descontar aqui, sanduíche você vai pagar o pago. Certo? Mas se você vai numa casa onde a mulher cozinha bem, e não venha pra cá não, porque a minha, graças a Deus, cozinha muito bem. Viu? A Cecília, ela cozinha muito bem, mas você deve estar pensando, onde é que o senhor mora? Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Cecília cozinha muito bem, então minhas filhas sempre estão aqui, e já ficam mandando mensagem que querem comida boa, né? Porque, e ficam sempre perguntando, mãe, como é que faz? Mãe, como é que faz? Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai para a igreja que a mensagem não tem pé nem cabeça, que não tem sequência, você está de olho no relógio. Estou chegando a minha hora, mas... Você está de olho no relógio, você está enfastiado, entediado, dizendo, oh meu Deus do céu. Ontem ele falou de Abel, hoje ele está falando da besta. Amanhã ele vai falar de quem, meu Jesus? E ele não se preparou, leu o sermão de 3 pontos, leu o texto, saiu do texto e nunca mais voltou para o texto. Aí, para inventar, dá glória a Deus e aleluia, 3 murros na mesa, 2 línguas estranhas, e faz o povo começar a marchar. Aí o povo diz assim, foi fogo, fogo, e não foi, qual foi o seu alimento? Fogo. Então acenda o forno e tente dar uma mordida na chama, para tu ver o que, é que vai acontecer com a tua língua. Ninguém come fogo, meu filho, a gente come carne, frango, peixe, assado. Tem gente que come até cru. O famoso sushi ou sashimi, mas fogo sozinho nunca vi ninguém comer, a não ser aqueles homens que engolem fogo, certo? Então, você nunca viu aqueles homens que engolem fogo ficarem assim, agora eu estou nutrido. É por isso que nós temos, irmãos, falando bem sério, tirando esse meu lado cômico, ninguém se sustenta com fogo só, com gritaria, com pulo, com murro na mesa, com língua estranha. A pessoa pode até se emocionar, mas diante da primeira luta ela cai. Porque o que segura um pastor numa igreja é ele ensinar a igreja, para que a igreja possa lutar e dizer, eu quero que esse homem venha. E o que segura a ovelha na igreja é o ensino sadio, para que a pessoa possa dizer assim, fui para outra. O louvor era lindo, o louvor era maravilhoso. Mas não deu. Quando chegou a hora da mensagem, eu me lembrei do meu pastor. O grande problema é porque você pensa que a teologia vai tirar as ovelhas, ao invés de você saber que ela vai segurar as ovelhas. Eu digo isso por experiência própria. Nunca proibi ninguém de visitar. E muitos chegam para mim e dizem assim, pastor, eu fui, mas o louvor é bonito. Mas quando foi na hora da palavra, pastor, aí eu vi assim, não dá não. Certo? Acostume o povo com uma comida saudável, com uma doutrina saudável, edificante, que você vai ficar no cargo, a igreja vai crescer, o povo vai contribuir, você vai ganhar melhor, você vai viver melhor. Mas para isso tem que estudar, tem que ser apto para ensinar. Certo? Jesus não vai descer do céu e chegar lá na sua rede, você deitado de papo pro ar e dizer assim, meu filho, sente. Sente que agora nós vamos ter uma escola bíblica dominicana. Não. Você tem que investir. Se todos os pastores soubessem isso, todos estavam sentados. Todos estavam alimentando sua vida e colocando isso como prioridade, sabendo, rapaz, se eu souber disso, eu vou ser colocado em igrejas maiores. O povo vai começar a me desejar, o povo vai começar a pedir a mim, porque o alimento é gostoso. Porque tem alimento, meu irmão, que eu vou lhe dizer uma coisa. O cabo engolir,
Porque tem gente que quando você casa, que a moça é bonitinha, ela não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, por amor você ainda come. Então quando você é novo na fé, e que ainda está naquele primeiro amor, você come qualquer coisa, certo? Qualquer doutrina mal feita, qualquer pastor que vai aí e ele abre a Bíblia assim no final, aí canta um hino, e ele vai passando, e ele diz, canta mais um hino, e ele está procurando ainda o texto, e amém. Aí o novo convertido diz, glória a Deus, aleluia. Mas quando você tem gente que está amadurecendo, o pessoal não engole mais todo tipo de angu, meu. Tem que ser alimento sólido. E o que acontece, pastor? Por que eu vou me deter aqui? Porque quando você não alimenta suas ovelhas, elas viram presas fáceis dos outros. Eu já fui em igreja onde a pessoa faz convite, diz assim, olha, você que é de outra igreja, eu fiquei escandalizado, e está aqui hoje à noite, quer vir para a nossa, vem aqui à frente. Eu disse, meu Jesus de Nazaré, Então hoje o mundo está assim. Então se você não investe na sua vida espiritual, para você ser bênção na vida dos outros, você vai ter um monte de menino, e você sabe que cuidar de muito menino dá muito trabalho. Porque um cai, ao invés do outro levantar, o outro diz assim, olha, o fulano caiu, aí o outro começa a chorar também. Aí eles brigam por tampa de guaraná. Brigam por boneca, porque são todos crianças. E aí, coitado de professor de criança ou de mãe que tem um monte de filho, né? Porque é todo doido, todo pirado. E assim nós temos um monte de pastor que está em tempo de surtar. Que está em tempo de ir para o hospital de Messejana, porque ele está tomando conta de uma creche. É uma senhora, um bebê de 50 anos que briga com a outra. E que ele não pode botar ninguém mais no cargo, porque ele não ensinou. Então a culpa até determinado ponto é dele. Porque ele não ensinou, porque não foi apto para ensinar. Aí diz assim, não basta só ser didáticos. Da onde vem a palavra didática? A próxima agora começa os com não. As negativas. Aí diz assim, meparoinos, alguém que não se assenta por muito tempo com o seu vinho, alguém que não é escravo da bebida. Ele diz, olha, não consagre alguém que foi escravo da bebida. Não consagre alguém que não se contém. Então a gente devia tomar muito cuidado antes de consagrar uma pessoa que teve problemas com alcoolismo ou com droga. Certo? Porque a dependência química, segundo a OMS, é uma doença incurável. É uma doença que a sintomatologia desaparece. Que a pessoa passa anos e anos e anos e anos e anos sem beber, que aí você olha para ela e ela parece que nunca bebeu, parece que nunca usou droga. Mas no dia que ela tiver uma tribulação séria, a mente dela que está treinada para aquilo, e eu digo com propriedade, porque trabalhei 17 anos com isso. Não foram 17 dias. E já tive que internar pastores que achavam que estavam endemoniados e que não eram demônios. Certo? Pessoas que dizem assim, chegou lá e o doutor Silas, reverendo, cuido desses aqui, que são 2 pastores que dirigem igrejas grandes e todo dia estão cheirando cocaína. E eu dizia, cara, não, vocês não vão ser chamados de pastores, até para não avacalhar o negócio. Já está avacalhado. Eu disse, eu vou tratar de vocês têm uma doença. Essa doença não tem cura, desaparece. Ele disse, pastor, é por isso que a gente pensava que estava bem daí. Você pode olhar. Você tem rapazes que vieram da droga, homens que vieram do alcoolismo. E aí você vê, são homens, pessoas maravilhosas, pessoas tremendas. Mas de repente desanda. Você olha e diz, espera aí. Eu já tive um obreiro com esse problema antes de eu trabalhar na dependência química.
que todo final de ano ele tomava um porre, saía de paletó, ele saía do culto para a bebida, tomava um porre de paletó e de Bíblia na mão. E no outro dia todo mundo está dizendo, pastor Gilberto, valeu. E sobra para nós. Então tenha cuidado, quando for consagrar, veja qual é o histórico. Meu amigo, onde é que você vem? Certo? E veja como é que ele lidar com as coisas. Porque senão, eu tenho visto muito, as pessoas me procuram por saber que eu trabalho na área, dizem assim, pastor Gilberto, fulano está vendendo até os livros. Pastor Gilberto, fulano está internado. E você diz assim, e tem gente que fala assim, mas para mim não é mais novidade. Porque eu sei que é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, a pessoa pode ficar boa, pode viver o resto da vida legal, pode ser um excelente pastor, um excelente pregador, um excelente marido, mas no dia que ele tiver tribulação, a primeira coisa que vai aparecer na cabecinha dele, porque está lá, num localzinho bem aqui chamado sistema de recompensa, o desejo de usar droga. Eu estava pregando numa igreja, palestrando, aliás, e um irmão disse, mas é mentira, isso não é verdade. Eu estou há 18 anos limpo. Aí no outro dia, eu fui palestrar 3 dias, no outro dia, ele veio, pastor, eu queria pedir perdão ao senhor. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu estava com 12 anos limpo, fui comprar ontem refrigerante para comer uma pizza com a família. E quando eu vi a lata da cerveja, a mão foi direto para a cerveja, não foi nem para o refrigerante. Eu ia dizendo não, propaganda de graça não. Só vi aqui, estou terminando. Então ele disse o seguinte, a minha mão foi direto, pastor, eu não conseguia parar, a vontade enorme, pastor, depois de 18 anos. E aí ele disse, eu clamei, sangue de Jesus tem poder. Aí foi que ele disse que conseguiu baixar a mão e ir lá. Aí ele disse, bem que o senhor disse, pastor, nunca mais tive vontade de beber. Tá aí, pastor, sou casado, minha mulher nunca me viu embriagado. Mas, pastor, que vontade foi aquela? Ele disse, meu irmão, é porque é uma doença, fica aí, ela fica controlada, o Espírito Santo controla, domina. Mas é igual a nossa carne. Se você der lugar, ela se solta e aí o estrago está feito. Então tenha cuidado, né? Porque geralmente quem foi usuário de droga é uma pessoa espontânea. Fala muito, ele não se aquieta. Você pode olhar, ele traz água pra gente. Se ele está se esquecendo, ele batendo assim, ele bate na mesa, ele bate com os pés, ele se coça todo, ele faz assim, porque ele vive sempre a 1000. A rotação dele é a 1000. E o grande problema é que a gente olha e diz assim, vem cá. E a gente ainda pede o coitado quando ele se converte, diga assim, vem cá dar seu testemunho, conte a desgraça. Aí o pobre diz, irmão, comecei a fumar droga, eu me prostituí, eu me vendi. E ele nunca vai esquecer. Se já é difícil, se está na memória dele, imagine todo dia ele dando testemunho. É a mesma coisa com a pessoa que foi homossexual. Todo dia dizendo, eu me deitava com um homem. No primeiro testemunho ele estava rolando. Segundo testemunho, ele já está sonhando. Que homem bonito na igreja. Olha que caba fortão. Uma semana o coitado já está embriagado de novo. Por quê? Porque a gente às vezes é cruel. Porque a gente não para pensar. E às vezes a gente bota uma pessoa que veio de uma vida de internamento em internamento. De uma pessoa que caiu e recaiu, ao invés da gente deixar, meu irmão, você precisa de ser cuidado, você precisa de amor, você precisa de amparo. Você não tem condição de sair cuidando de gente que o capeta se levanta, irmão. E por amor, porque, irmão, muitas vezes você deixar a pessoa num serviço mais afastado, é você cuidar dela. Porque quantas vezes que a gente consagra a gente, essa pessoa desaba. Essa pessoa desanda. Agora há pouco tempo eu consagrei uma presbítera. E eu não sabia do histórico. Eu não sabia do histórico. E ele voltou para a droga. E voltou com ele outro amigo. Então nós temos que ter cuidado. Porque às vezes a gente pensa, não, fulano é bom, a gente não vai saber. A família geralmente esconde, não diz para pastor, vem cá.
olha, o fulano aí já usou droga. Porque todo mundo na igreja é bonzinho. Então a gente tem que procurar a família, certo? Então, que Deus abençoe. Terminou meu tempo. Terminou nossa aula. Então nós vimos as qualificações, certo? Então nós começamos a ver hoje as qualificações. Então isso começa lá na ponta. O grande problema é que a gente joga a culpa sempre para a direção. Então começa quando você for escolher um líder de mocidade. Certo? Você diz assim, mas pastor, líder de mocidade às vezes não é casado. Então você diz assim, aquele que tem uma namorada só. Aquele que não já namorou as meninas da igreja todinha, porque se você botar ele lá, ele vai ser a raposa no galinheiro. Então começa lá embaixo. Você vai escolher, você diz, olha, tem que ser apto para ensinar. Ele não quer nem estudar, ele não está nem aí. Ele não vem a uma escola dominical. Como é que eu vou indicar essa pessoa para ser o dirigente da mocidade? Qual é o exemplo que ele vai dar? Porque é exemplo mesmo. O grande problema na igreja é porque você olha e diz assim, não tem um exemplo. Porque, pastor, se você estuda, você vai ser exemplo para os outros. Todo mundo vai querer ser igual a você. Mas se você não estuda, todo mundo vai querer se achar superior a você. Se nós não estudarmos, todo mundo vai chegar e vai dar pitaco. Eu estava numa aula, numa faculdade, aí chegaram 3 irmãos, 3 irmãos mesmo, era crente, era irmão de sangue. E tinha um coronel assim, e eu cheguei, aquele meu jeitão, né? Todo despojado, calça jeans. E aí, cheguei, e os 3 irmãos eram de uma igreja que batiza por aspersão, que eu amo muito. E eles todos cheios, assim, achavam-se os donos do conhecimento. Já tinham botado um monte de gente lá no pé da parede. E aí, quando eu chego, logo assim que eu disse, a paz do Senhor, meus irmãos, eles, os 3, disseram, professor, o que o senhor acha de João batizou com água? Porque se é com, então é por aspersão. Aí eu notei que o coronel que estava assim ficou, já deixaram mais um professor encurralado. Eu disse, enridat. É baptisem enridat. Eles olharam para mim assim assustados e disseram, o que é isso, professor? Eu disse, é grego. Quando meus meninos aprenderem grego, a gente discute se é com, se é em. Quando vocês aprenderem uma coisa chamada locativo, instrumental e dativo, aí vocês vão ter condição da gente conversar. Aí a bola murchou, o coronel se alegrou. Assim, eita, professor, é macho. Então deixa eu lhe dizer, se você não souber, todo mundo vai dar pitaco. Se você não estudar, pastor, e se você não estudar líder, seja qual for você, todo mundo vai dar pitaco nas suas obras. Todo mundo vai se achar no direito de direcionar o seu trabalho, porque você não tem conhecimento, então todo mundo vai meter o dedo. Mas quando você conhece, a turma já fica assim, como o gato que viu o Rottweiler. Assim, tudo assim, já felpudo, com medo, diz, rapaz, não vou me meter aí não, porque aí conhece. Então eu espero que você tenha percebido o quanto é importante a gente saber. Porque se nós sabemos, o nosso trabalho vai ser bem feito. Primeiro, se nós sabemos, nós vamos conhecer mais a Deus. Então a tendência é que a nossa vida espiritual seja uma bênção. É que a nossa comunhão com Deus seja tremenda. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar menos e produzir mais. Porque você vai trabalhar de forma ordenada.
Você vai aprender a orar. Sabe o que pode e o que não pode pedir. Você vai aprender a cantar, a examinar os cânticos. Se o cântico é realmente adoração ou se ele tem alguma coisa errada no meio. Você não vai sair naquela... Lá vem Faraó, Faraó morreu, quem chegará primeiro? Faraó Deus. Não, mas não. Não é que o Faraó morto ainda pode. Que Deus é esse? Que o pessoal carregando, né, os egípcios, os sacerdotes egípcios carregando o sarcófago do faraó, ainda podiam chegar primeiro, porque Yahvé, meu filho, não é o Yahvé, meu menino. Quando você estuda, você acostuma a igreja a querer mais. Você incentiva outras pessoas a estudarem e você vai ter auxiliares de peso. Você vai ter respeito, admiração, pessoas que querem ser igual a você, que vão dizer, eu tenho o Senhor como parâmetro, eu tenho você como exemplo para a minha vida. Se você estuda e você investe nas pessoas, ao invés de ter medo de perdê-las, você não perde, elas vão querer estar com você. Já teve igreja das mulheres que dizer assim, não, se eu só sair daqui, eu vou embora com o senhor. Eu digo, vai pra lá, sou casado só com a Cecília. Não quero você não, pra lá, fica aí com o teu marido. Porque, irmão, se eu fosse pegar todas as ovelhas que querem congregar comigo, tinha um bocado de igreja vazia. Mas não estou atrás de pescar no aquário dos outros. Nenhum pastor precisa ter. Tem um monte aí já, tudo preocupado com as minhas lives, tudo assistindo para ver o que as ovelhas dele. Pastor, eu tenho vergonha na cara. Pastor, eu não sou desonesto. Eu tenho ética pastoral. É a mulher aqui que é a minha, dizendo que eu já estou na hora. Então, eu tenho ética. O que eu desejo é abençoar você. O que eu desejo é que você seja uma voz, clama. Alguém que as suas ovelhas não são levadas pelas testemunhas de Jeová nem pelos mormos. Alguém que as suas ovelhas são edificadas e diz, eu não quero, não preciso sair da minha igreja. Eu não quero sair, minha igreja tem problema, mas é aqui que eu sou alimentada. E você vai ter menos trabalho, porque as ovelhas vão crescer e elas vão começar a resolver seus próprios problemas. Como muita gente chega para mim e diz assim, pastor, tem um demônio lá em casa. Eu digo, pois lá em casa não tem não. Eu digo, você pode expulsar demônio. E eu oro, boto a mão na cabeça dela e digo, em nome de Jesus, você tem poder. E a pessoa sai e depois encontrei uma irmã que disse assim, pastor, e não é que saiu todo mal mesmo, pastor? Eu digo, é porque quando a gente é menina, a gente sai na carreira de madrugada para expulsar demônio. Aí a gente morre, fica doente. Mas quando você amadurece suas ovelhas, elas mesmo começam a expulsar os capetas. Elas mesmas começam a dizer, não, eu tenho que sustentar minha mulher, não posso depender da igreja. A pessoa começa, ela é madura, ela começa a dizer assim, pai, não deu, não dá para ir. Não dá para ganhar dinheiro aqui assim? Eu vou trabalhar fazendo Uber. Não fica dizendo assim, ai a pandemia, ai a pandemia, ai a pandemia. Não, meu amigo. Não dá para eu pregar no púlpito, eu prego aqui no celular. E nunca preguei tanto e para tanta gente, como é bom. Porque a gente se reinventa. Porque eu tenho família para dar de comer, eu tenho família para alimentar. Então, quando você é maduro e você faz com que as suas ovelhas cresçam, elas começam a produzir outros cabritinhos. Elas começam a ganhar outros cabritinhos, aí elas vão engordando, certo? Você tem mais lã, então só você ganha. Irmão, ninguém perde como estudo. Ninguém perde. Então que Deus abençoe, certo? Já passei do meu tempo.
A mulher já fez o sinal, meu filho, né? Então, ore por mim, porque eu tenho trabalhado muito. Estas aulas, elas não caem do céu, elas têm inspiração do céu, mas eu tenho que ler muito. O notebook quebrou, aí eu já botei outro computador aqui. E nós estamos aí para ajudar. Aprenda uma coisa. Estudar nunca é demais. E estudar não endoida, desendoida. Se todo doido estudasse, ele não era mais doido. Certo? Então invista no estudo. E para terminar, quando você for consagrar alguém desde a ponta, desde um rapaz para tomar conta da mocidade de uma moça, desde um obreiro para ser um auxiliar, veja se ele tem essas características. Se quer colocar alguém para auxiliar, veja se ele é irrepreensível, se ele gosta de estudar, se ele diz assim, pastor, eu tenho um sonho em estudar, se ele lê a Bíblia pelo menos uma vez por ano, se ele quer pregar, se ele anda pelo menos com a Bíblia, porque hoje tem um monte de gente que anda com a Bíblia no celular, com vergonha, aí inventa assim, aqui quando dá na hora eles tiram o celularzinho, aquilo ali é com medo de andar com aquele livrão preto, que o pessoal diz, é crente, aí com medo, não, o celular tá aqui, qualquer coisa eu tiro do bolso, eu escolho, certo? Então, o que acontece? Se a gente começar a usar critérios para consagrar auxiliares, a gente vai estar começando a impedir futuros pastores errados. Entendeu? Então, se você começar, vai para o diaconato, espera aí, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio de sabedoria, tem que ter boa reputação. Então nós estamos investindo lá na frente. Porque já que o nosso sistema é aquele sistema de hierarquização de degraus, então a pessoa vai subindo, mas a gente só vai deixando, meu filho, só passa desse degrau aqui, se você cumprir. Então, irmãos, cabe a nós. Nós podemos dar jeito. Eu acredito que tem jeito. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Deus abençoe. Até amanhã. Eu não estou fazendo mais live no Instagram às quartas-feiras, às 16 horas, porque eu estava adoecendo de ter que fazer 3 lives por dia. Certo? Então eu estava me sentindo mal, os pés ficando frios. Então eu parei nas quartas-feiras para ficar só com 2 lives, meio-dia e à noite. E eu vou estudar um horário para a gente fazer. Agora, sexta-feira no Instagram, nós ainda continuamos, porque é 18 horas. Então Deus abençoe. Ore por mim e lembre de uma coisa. O estudo fez muito por mim. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu graça. E eu não tive ninguém que me incentivasse. Eu tive que ver pastores cheios de conhecimento e eu vi que eu era um simples vendedor de frango e que não tinha terminado nem o ensino médio, e que eu já andava pregando de igreja em igreja, que eu tinha um chamado, mas eu não tinha a qualificação e a capacitação para realizar tão grande chamado. E aí, dentro das minhas limitações, eu fui correr atrás. Então, se Deus te chamou, vá. E eu não me arrependo. Não me arrependo, porque se eu cheguei onde cheguei, se eu tenho o respeito que eu tenho, a admiração que eu tenho, se eu desenvolvo o trabalho que eu tenho, eu devo isso a Deus. Mas porque Ele me vocacionou para estudar. Deus abençoe.